Você vai abrir no livro de 1 Samuel, capítulo 1, a partir do versículo 1. 1 Samuel, capítulo 1, a partir do versículo 1. Deus eterno, em nome de Jesus, quero neste momento pedir sua graça, sua direção, seu conselho, sua misericórdia, sua bondade, que o Senhor possa estar nos conduzindo neste momento de reflexão e de aprendizagem, que tudo quanto for posto venha do seu coração, sejamos instrumentos para compartilhar com a igreja aquilo que o Senhor nos deu, aquilo que o Senhor nos tem dado. Oração que lhe faço em nome de Jesus. Amém. O texto começa dizendo o nascimento de Samuel. Havia certo homem de Ramataim Zufitá. A palavra Ramataim significa vigilante em dupla altura. O texto já nos chama a uma atenção para que as nossas vidas devam ser uma vida de vigilância em dupla altura. Às vezes a gente vigia, mas às vezes a gente não vigia na proporção em que Deus quer que a gente ande, que a gente caminhe, que a gente viva ou que a gente busque. Por isso a gente precisa ser vigilante em tudo e vigiar em tudo, é ter cuidado em tudo, para que a nossa vida, a nossa saúde, tanto física quanto espiritual, quanto a nossa casa, quanto a nossa família, estejam todos em harmonia, conforme a vontade de Deus. Ramataim é um lugar, é uma cidade onde tanto nasceu Eucana quanto Samuel. Aqui é a história de uma família que tem uma representação, às vezes, na própria família que nós vivemos ou reconhecemos à medida em que a gente for trazendo aqui a história dessa família. Que o texto vai dizer que havia um certo homem de Ramataim Zufitá, dos montes de Efraim, chamado Eucana. Então é a história da família de Eucana, porque Eucana ele encabeça aqui como líder de uma casa, como chefe de uma casa, como aquele que conduz e tem a responsabilidade de dirigir uma casa, de dirigir toda a sua família. E o texto ele continua dizendo que era filho de Jeroão, neto de Eliú, bisneto de Toa, filho de Efraim, Zufé. E aqui que a gente vê agora que esta família ela tinha uma geração, ou seja, ela tinha uma história, e a história das nossas famílias elas precisam ser firmadas, elas precisam também ser lembradas, e a história das nossas famílias também precisam ser honradas. Como nós honramos aqueles que fizeram parte da nossa casa, da nossa família, da nossa história, e que fazem parte da nossa árvore genealógica, lembrando dele, contando a história dele, relembrando eles, voltando ao passado que eles viveram, buscando conhecer como foi a história dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos, vamos dizer, tataravós, e daqueles que antes de nós vieram ao mundo, tiveram um momento de construção, tiveram um mundo de vivência, porque nós somos resultado desta história. Por isso devemos sempre estar trazendo à memória a nossa família, a nossa árvore genealógica e honrando aqueles que passaram, porque sabemos que nem todos aqueles que passaram antes de nós tiveram uma vida perfeita como nós também não temos. Mas à medida em que as nossas gerações vão mudando, nós buscamos, através das nossas gerações, alcançar a presença do Senhor. Cada um aqui tem uma família, e cada um tem uma família que tem uma história diferente da história da outra. Uns viveram, vamos dizer, uma vida mais folgada, mais tranquila, outros viveram uma vida mais sofrida, mais perseguida, outros viveram uma vida mais difícil, alguns tiveram uma vida fácil. Não sei se aqui alguém teve vida fácil, mas eu sei que toda família tem a sua história, e as histórias elas precisam ser registradas para que a gente não esqueça, mas que a gente aprenda através dela.
Quantos de vocês já pararam para ouvir de sua mãe a história da infância dela, o que ela fazia, o que ela pensava, como ela andava, como eram as suas amizades, com quem comportava? Quantas vezes você já parou para ouvir a história dos seus pais ou dos seus avós e saber como era no tempo dele? Porque a gente tem a mania de dizer, antigamente era melhor. Não! Todo tempo tem os seus problemas, todo tempo tem as suas lutas, cada geração vivencia o seu tempo e o seu momento. Por isso a gente não tem que estar dizendo lá no passado era melhor do que o dia de hoje. Quem faz o dia é você, quem muda a história somos nós, porque nós somos servos de um Deus vivo que resista e que constrói a história. Deus é o Deus que está no controle da história e das nossas próprias histórias e da nossa própria vida. Somos nós quem construímos a nossa história e dirigimos ela para onde a gente quer que ela siga. Por isso a palavra de Deus está contando a história de uma família e ela está trazendo primeiro a raiz genealógica. Porque se você for partir para estudar a raiz de Elcana, você vai saber que ele vem da tribo de Levi e que ele tem uma descendência de sacerdotes. E o que importa isso? Para o judeu importa muito, porque a árvore genealógica vai trazer a atribuição daquilo para o qual você pode estar qualificado. É por isso que Mateus começa trazendo a história da genealogia de Jesus Cristo, mostrando todos aqueles que antecederam antes dele vir, para demonstrar que na raiz, na árvore genealógica dele, houveram reis, profetas e sacerdotes, e por isso ele tem a qualificação e todo o direito de ser rei, profeta e sacerdote. Não é por acaso que a árvore genealógica ela é trazida, que ela é demonstrada, mas é para que ela resiste uma verdade que a gente precisa saber ou conhecer. Voltar lá atrás é sempre bom, e conhecer lá atrás é sempre bom, porque quando a gente volta lá atrás, a gente rememora os momentos difíceis pelos quais passamos e as vitórias que a gente obteve. Eu já ouvi muitas vezes a história de minha mãe, e quando a gente vai ouvir a história dos nossos pais, a gente acaba descobrindo a nossa própria história. Como foi que a gente era, como foi que nós éramos gerados, se eram mais calmos, se eram mais tranquilos, se eram mais baguncentos, se eram mais barbugentos, né? Ou se eram mais ativos, ou se eram mais quietos, porque em cada família, cada um tem a sua personalidade individual. Nenhum filho vai ser igual ao outro filho. Cada filho é uma pedra preciosa que a gente precisa trabalhar e lapidar. Essa é a história da família. Por isso a palavra vai dizer que ele era filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Toá, uma geração de uma família representada aqui por uma cabeça, agora o homem chamado Elcana. Mas a gente vai ver na continuidade do texto que ele vai dizer que ele tinha duas mulheres. A gente já começa a ver aqui que havia um problema nessa família. Você tem uma família, você tem uma esposa, é uma bênção. Ter duas é uma insanidade, né? Ter duas é coisa muito fácil. Para a mulher ter um esposo já é uma bênção. Ter mais de um já é uma insanidade, já é um problema muito sério. A gente já começa percebendo que a família dele não era uma família ajustada conforme a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus sempre foi a monogamia, um homem para a mulher, uma mulher para o homem, e assim vivendo unidos para sempre, como a gente faz aquele juramento até que a morte nos separe. Mas a vida caminha às vezes por outras veredas, às vezes a vida toma outros rumos, e às vezes no curso da história, nossa história muda, de repente sente-se, vamos dizer, um baque, um romper, e é preciso reconstruir de novo. Graças a Deus que nós temos um Deus de reconstrução. Nós temos um Deus de coisas novas, porque muitos perderam, vamos dizer, dentro de um relacionamento, a felicidade, a paz, a alegria e o amor. Mas Deus nos diz, lute até o fim, para que essa paz, essa alegria e esse amor seja restabelecido. Buscar sempre a paz com todos e a santificação, e ainda mais quando é em nossas casas, a gente deve buscar sempre o diálogo, a paz e a harmonia, evitar o embate, evitar a discussão, evitar as brigas e buscar sempre trazer Jesus ao meio
de todo o nosso relacionamento e do nosso, vamos dizer assim, às vezes fraqueza e desentendimento. É difícil entender o outro, porque a mulher tem uma personalidade diferente do homem. E o homem tem uma personalidade diferente da mulher. O homem pensa de uma forma diferente da mulher, a mulher pensa de uma forma diferente do homem. E Deus colocou os diferentes para que os diferentes se somem e somando sejam mais fortes. Uma coisa mais difícil é você querer mudar a outra pessoa. Não queira mudar o seu cônjuge, mude-se a você mesmo. Se você quer a transformação do outro, a transformação tem que começar por ti. E isso é para todas as esferas da nossa vida e da nossa existência. Por isso que Jesus diz: olha, não olhe para o cisco que está no olho do seu irmão, tira primeiro a trave que está no seu. Quanto cisco tem nos nossos olhos? Quanto cisco tem no meu? Jesus fala para a gente: não deve o quê? Levantar, vamos dizer, o julgamento a respeito de alguém, mas a gente deve buscar sempre direção de Deus. Isso é em todas as áreas da nossa vida. E a nossa casa, eu estou tratando aqui especificamente de família, porque o que nos importa é uma família. Se a gente tem uma família forte, a gente tem uma igreja forte. Se a gente tem uma família forte, a gente tem uma esperança mais forte, porque a gente sabe que pode contar com todo mundo, ainda mais com a nossa família. Bem-aventurado é aquele que tem uma família com a qual ele pode contar. Uma coisa que mais eu dou graças a Deus é que a minha família é uma família unida. Para tudo é uma família unida. São 6 irmãos, 3 homens, 3 mulheres, mas todos unidos. Agora temos 5 porque um já partiu, mas sempre um ajudando e auxiliando o outro naquilo que pode. E às vezes dói o nosso coração para a gente ver e conhece pessoas e conhece famílias que não tem tanta unidade, que não tem tanta união, que não tem, vamos dizer, tanto amor recíproco um para com o outro. Mas ame a sua família do jeito que ela está, porque só Jesus pode mudar o curso da história. Tem famílias aí que tem filhos vivendo uma vida que o pai não deseja, nem a mãe deseja, aí um sofre, o outro sofre, perde o sono, fica em ansiedade, choram e se lamentam. Chore e lamente, mas ore e coloque na mão de Deus, porque Ele é o Deus que sabe cuidar. Ele é o Deus que muda o curso das nossas histórias. A palavra vai dizer que ele tinha 2 mulheres, uma família fora do padrão de Deus, uma família que era formada por 2 esposas. Ele vai dizer aqui, 2 mulheres, uma delas se chamava Ana. Ana significa graça. Aquele homem era um homem agraciado, porque ele tem uma esposa que trazia em seu próprio nome uma esperança, trazia em seu próprio nome uma satisfação e uma alegria, porque a graça é algo que a gente não merece, e talvez Alcana não merecesse Ana, mas ela era na vida dele graça, porque ela era uma mulher de oração. E a gente conhece a sua história, que a gente vê que ela vai para o templo, ela ora no templo, ela faz algo com Deus, ela pede a Deus, e ela faz propósitos com Deus. Ana significa graça. Que você em sua casa, como esposa, como mulher, como mãe, como filho, seja a graça dentro do seu lar, seja aquela que traga a harmonia, seja aquela que traga a paz, seja aquela que quebre a discordância, seja aquela que bota o ponto final na discussão. Vamos parar por isso? Discussão e briga não leva ou não dá razão a ninguém, todos os dois estão errados. A melhor coisa no momento desse é o silêncio. O silêncio às vezes é a melhor resposta. E aí, quando a gente fala, a gente para e a gente se cala e a gente espera em Deus. Deus terá sempre a resposta certa para o momento certo. Portanto, eu digo para você, não desista da família. Ela pode estar desajustada. Essa aqui havia desajustada porque haviam 2 mulheres. Quem é que manda? Quem é que governa? Quem é que dirige? Quem é que determina os afazeres dentro de casa? Quem é que faz dentro de casa? É meio complicado. Por isso Deus, na sua sabedoria infinita, diz: é um homem para uma mulher, é uma mulher para um homem. Para quê? Para que não haja briga, para que não haja disputa. Então, se você tem a sua, preserve. Se você tem o seu, preserve. Porque se você desistir dele, alguém está de olho. Alguém lá fora está desejando aquilo que você já tem, e muitas vezes
Você quer abrir mão, não desista e não abra mão daquilo que Deus lhe deu. É para você lutar por ela. Lute pela sua casa, lute pela sua família, lute pela sua esposa, lute pelo seu esposo. Ah, mas ele está longe, ela está distante. Ah, não há nada que o fogo do Espírito Santo não a reaproxime novamente. Porque Deus sabe fazer, Deus sabe trabalhar. Deus sabe construir uma família firmada na sua palavra. Mas a palavra Penina significa pérola. Ó, é até contraditório se você vai ver a história de Penina, porque Penina era rival de Ana. Penina tinha a alegria e tinha o prazer de deixar Ana, vamos dizer assim, na flor da pele. Olha o que o versículo diz aqui. A outra, ainda estamos no versículo 2. Ele tinha 2 mulheres, uma se chamava Ana, que é graça, e a outra Penina, que é pérola ou coral. Imagine essa mulher cantando louvores de adoração dentro de casa. Seria o ideal, né? Em vez de buscar, vamos dizer, a briga ou a discórdia. Quando você sentir opressão dentro da sua casa e do seu lar, o que faz? Eleve louvores de adoração a Deus. Se você não está conseguindo cantar, bota no celular. Se você não está conseguindo entoar, coloque um CD. Mas não tem mais CD não hoje, né? Coloque uma música, mas alguns ainda tem, aquelas vitrolas antigas. Tem alguns lugares aí que o saudosismo está trazendo aquelas vitrolas antigas com aqueles discos, bolachão que chamava antigamente. Então hoje, uma caixa pendrive. Coloca o louvor, porque o louvor vai mudar a atmosfera da sua casa e do seu lar. Como a gente tem feito o estudo aqui, que o louvor ele tanto eleva quanto ele abate. O louvor coloca os nossos corações na presença de Deus e longe da tristeza, longe vamos dizer, da depressão, longe da ansiedade, porque o louvor cura e o louvor liberta. Coloca o louvor em sua casa. O pancadão está lá do outro lado, mas bote o louvor do lado de cá. Deixa o pancadão bater do lado de lá, porque ele vai bater, mas não vai chegar em lugar nenhum. Jesus só precisa bater uma vez só. E quando Jesus bate, você abre a porta e a coisa muda. Porque Jesus sabe fazer. A Bíblia vai dizer que ele tinha 2 mulheres. Essa menina era coral, essa menina era pérola. E a palavra de Deus vai dizer que provavelmente ela tinha 10 filhos, porque lá no versículo 8, se não me engano, o Cana vai dizer para Ana assim: Ana, não sou eu melhor para você do que 10 filhos? Provavelmente ele tinha 10 filhos, mas não era com Ana, porque Ana era estéril. Mas aqui a gente aprende com essa família algumas outras verdades. Primeira coisa, versículo seguinte: todos os anos esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Primeira coisa, essa era uma família que ainda desajustada, era uma família que adorava. Essa era uma família que tinha problemas. Presta atenção, sua família tem problema? A minha tem também. Tem não, pastor? Tem. Toda família tem problemas. Toda família tem lutas. E às vezes tem momento de guerra. E aí a sua arma não é a boca, a sua arma é o joelho. O joelho é a melhor arma. A oração, a intercessão. Não é a boca, é a barriga, jejum. Fecha. Tiago diz que a língua tem um poder tão grande que ele pode incendiar uma floresta inteira. Se você for ver um navio é desse tamanho, mas o leme do navio é sempre pequenininho. E ele que conduz aquele gigante nos mares. E às vezes a gente deixa a nossa língua nos conduzir, controlar. Deixa Deus controlar. Faz como Isaías: Senhor, eu tenho lábios impuros, manda teu anjo com a brasa de fogo para queimar minha língua. Às vezes a gente precisa ter a língua queimada, né, irmão? A gente precisa ter a língua queimada, que a gente fala as coisas às vezes, e às vezes o que a gente fala não tem mais como trazer atrás.
é necessário a gente ter muito cuidado e ponderação com o que a gente fala, porque o que a gente lança no ar, palavras lançadas no ar, são sementes. Por isso que a Bíblia diz que tudo aquilo que se planta, a gente acaba colhendo, porque palavras lançadas no ar são sementes, ela vai cair em alguma terra. Pode cair em espinhos, morrer, pode cair em pedras, morrer, pode cair em uma terra que produza e produzir. Por isso, profira palavras boas. A família que adora. A palavra vai dizer aqui que eles subiam. Todos os anos esse homem subia à cidade de Siló. Anualmente para poder sacrificar. Sabe o que isso representa? Representa que Elcana ele tinha uma responsabilidade com Deus, ou uma responsabilidade eclesiástica. Todo judeu, todos os anos, ele tinha que ir ao local de adoração. Aqui ainda nós não temos o templo, que foi construído muitos anos depois por Salomão. Aqui Siló é o local de adoração. Quando Jesus vem, ele rompe esse local, ele diz: o local de adoração é onde você estiver adorando em espírito e em verdade. Isso, no entanto, não tira da gente a possibilidade de você ter o seu quartinho, o seu canto, o seu momento, o seu espaço onde você se reserva para orar com Deus. Jesus ele sempre ia para a montanha, porque na montanha ele tinha a liberdade de estar com Deus e não ser atrapalhado ou incomodado por mais ninguém. Era o lugar de silêncio dele, era o quarto de Jesus, era a sua montanha. E a palavra de Deus diz aqui que Siló era este lugar de adoração. Logo nós temos uma família que adorava, mas temos uma família que cumpria suas obrigações também para com Deus. Quais obrigação eu tenho para com Deus, sendo servo de Deus? A Bíblia diz: reservar-lhe pelo menos um dia, dar para Ele pelo menos o meu melhor, meu louvor, minha adoração e minha oração. Dê a sua melhor oração para Deus, ainda que seja de 5 minutos, mas dê a melhor oração. Não aquele que você já está cansado, exausto e não aguenta mais nada e fala: Senhor Deus, em nome de Deus. Dorme. Porque o cansaço pesa. É uma luta a gente lutar contra a nossa própria carne e o desejo. O desejo é bater na cama e dormir. Mas Deus, Ele recompensa o esforço. Isso é o sacrifício. É o esforço racional. A palavra de Deus vai dizer: ofereçamos sacrifícios vivos e agradáveis a Deus, que é o seu culto racional. Deus não quer mais sacrifício de morte. Não precisa matar ou sacrificar um animal e derramar o sangue. Ele quer sacrifício vivo. O sacrifício vivo é aquele que você luta contra você mesmo para dedicar o melhor para Deus. Se você faz isso nas melhores horas do dia, em que você não está cansado, vai fazer com mais qualidade. Mas a gente deixa para o final, assiste filme, vê YouTube, vê TikTok, vê Netflix, vê isso, vê aquilo, vê o Facebook, vê as mensagens, vê o WhatsApp. Agora cansei, vou para a oração. Aguenta orar 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos e dorme. A família tem que ser uma família de adoração. E você que é pai, eu já fiz muitas vezes assim, reúna na minha casa, vamos todo mundo aqui orar. E aí a gente começa a orar junto, e começa a orar a palavra, e cada um vai orando uma parte da palavra, juntos. Para quê? Para que ninguém se canse, que ninguém durma. E a gente possa, vamos dizer assim, nos abençoar uns aos outros. Ele ia, alguns teólogos entendem aqui, alguns intérpretes, que esse ia todo ano, era pelo menos 3 vezes no ano, Heloísa. Porque 3 vezes no ano haviam 3 festas principais dos judeus. A festa da Páscoa, a festa de Pentecostes e a festa do Tabernáculo. Até então não eram obrigatórias para os judeus, fossem a todas elas, irmão Henrique. Mas Elcana ia, e os teólogos intérpretes entendem que ele ia, e que esse ia todo ano, é que ele ia todo ano pelo menos 3 vezes. Imagine se a gente tivesse que ir em Jerusalém todo ano. Vontade a gente tem, né, Nagmar? Só falta
os recursos para poder ir em Jerusalém. Eu já ouvi uma reportagem que o negócio está ficando difícil em Jerusalém. Quem tem imagens ou quem tem alguma coisa relacionada à religião está sendo até proibido de edificar, construir e vender. Já está começando uma grande perseguição em Jerusalém. Voltando ao versículo 4. Versículo 3: todos os anos esse homem subia à cidade de Siló. Ó, eu estou gravando, então vocês controlem o tempo aí, que eu estou sem tempo, você que tem o L em coração. Todos os anos esse homem subia à sua cidade, a Siló, para adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos, porque Deus tem um exército nos céus, mas Deus conta com você aqui na terra. Você é quem faz parte do exército de Deus aqui na terra, e você precisa ser um soldado dentro da sua casa. O soldado dentro de casa, às vezes ele é o comandante, mas às vezes ele é aquele que obedece às ordens. Hoje tem filho que não aguenta ouvir a ordem da mãe, dobra o bico, né? Vocês são soldados, viu, crianças? Obedeçam seus pais, obedeçam suas mães, vocês são soldadinhos de Cristo. Como é, Linalva? Missionárias do rei, não é? Mensageiras do rei. Vocês são mensageiras do rei, o Senhor dos exércitos. Lá, ele vai dizer assim, ó, lá, sacrificar o Senhor dos exércitos. Lá, Rofini e Finéias, os dois filhos de Eli, aqui outra família, eram sacerdotes do Senhor, enquanto Eucana tinha uma família que adorava. A família de Eli era a família que servia. E não obstante o serviço deles não fosse 100% perfeito, porque Hofni e Finéias não era no ditado que a gente diz, flor que se cheia. Eram sacerdotes, mas aprontavam e aprontavam muito. Aqui diz o versículo 4: no dia que Eucana oferecia sacrifício, ele dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos dela, mas a Ana, ele dava uma porção dupla, porque a amava. Ele ia sacrificar pelos filhos e pela esposa. A palavra diz que ele dava uma porção dupla por Ana, talvez para dar a Ana uma dupla honra, porque Ana não tinha ou não podia conceber. Ana era estéril. Ele fazia isso talvez para trazer a ela uma compensação, porque ela se sentia solitária ou desprezada pela própria sociedade, que não valorizava ou achava que se a mulher não podia procriar ou gerar um filho era porque ela tinha algum pecado, ou porque a mão de Deus estava condenando ela. No Antigo Testamento, tudo de bom e tudo de ruim que acontece é atribuído a Deus. No Antigo Testamento eles tinham uma ideia de que Deus era quem provocava o bem e que Deus era quem provocava o mal. Todo mal, todo bem vinha do Senhor. Por isso que você vai ler alguns versículos e vai ficar assim perplexo, sem entender. A Bíblia vai dizer que lá no versículo 8, vou pular aqui para o versículo 8, ele diz assim, deixa eu achar na minha Bíblia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que está chorando? Por que você não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Melhor que 10 filhos? Presta atenção, não há no coração de uma mãe um espaço dos filhos em que o esposo possa ocupar. Não há no coração de uma esposa o lugar do esposo em que os filhos possam ocupar. Cada um tem o seu devido lugar. Nós temos sempre o nosso lugar em qualquer lugar. E a palavra do Senhor diz que o lugar que Deus nos colocou, ninguém mais pode ocupar. É seu. Está reservado para você, para que nele lugar você faça o melhor para Deus.
não há lugar no coração de uma mulher para o marido que possa ser ocupado pelos filhos. O que é que esse texto nos diz? Ocupe o seu lugar na sua família, como filho, que traz o que? Comunhão e unidade. Eu vejo, eu admiro muito aqui de William, a obediência que ele tem à irmã Maria do Carmo. Ela fala e ele obedece. Eu admiro muito isso dele. Eu sei que ele tem o pensamento dele, ele tem a razão dele, ele tem a vontade dele, ele tem, vamos dizer, o entendimento dele, mas ela fala e ele obedece. É a posição de filho. A posição de filho é isso, é de submissão. A gente se submete à autoridade que Deus colocou sobre nós. Por quê? Porque isso é princípio da palavra de Deus. Quando há isso, essa obediência, a harmonia. Por isso, ocupe o seu lugar, porque o seu lugar é precioso onde você estiver. O seu lugar aqui na igreja é precioso. Assim como o seu lugar no trabalho onde você está, onde você desenvolve. Faça tudo no seu trabalho com amor, com dedicação. Faça tudo conforme as suas forças. Porque tem gente que procura emprego, acha trabalho, mas não quer trabalho, quer emprego. Mas todo emprego vem junto com trabalho. Não existe emprego sem trabalho. Vamos continuar aqui. A Bíblia vai dizer assim: Eucana, vou voltar, viu? Para o versículo 4. No dia em que Eucana oferecia sacrifício, ele dava a porção da sua mulher, a Penina e a todos os filhos dela. Mas a Ana ele dava uma porção dupla, porque amava, apesar do Senhor tê-la deixado estéril. Olha aqui a atribuição que se coloca a Deus. A culpa é de Deus porque eu tenho algum problema? Não. São às vezes várias circunstâncias da própria vida que nos leva a situações em que a gente não deseja ou desejaria estar. Aqui a gente aprende o seguinte, que ele levava algo para oferecer a Deus. Quando a Bíblia diz que ele dava uma porção pela sua esposa e pelos seus filhos, e uma dupla porção por ano, é porque ele levava para Deus alguma coisa. Ele não ia para a casa do Senhor de mãos vazias. A gente nunca deve ir para a casa de Deus de mãos vazias. O que é não ir de mãos vazias? É você ir com o seu coração cheio de amor para dar. O momento do louvor, o momento da adoração é o momento que você tem para dar algo para Deus. Eu não estou falando de dízimos nem de ofertas, isso é outra coisa. Mas eu estou falando de dedicação do próprio corpo, da própria alma, do próprio espírito, do próprio ser. De quem você é por inteiro. Você precisa vir para a igreja por inteiro para Deus. Porque às vezes a gente entra na igreja pela metade, porque o corpo está aqui, mas a mente está lá longe. Nas preocupações ou no dia de amanhã. A gente está se preocupando com o que virá ainda para poder trazer uma solução. A solução está aqui dentro. Se entregue por inteiro a Deus e as demais coisas Ele acrescentará. O momento do louvor, o momento da adoração, o momento da oração é o momento de você se entregar por inteiro a Deus. A gente precisa ter algo para oferecer a Deus. A gente chega na casa de Deus, Shirley. Meu Deus, às vezes a gente chega na casa de Deus com as mãos vazias, porque a gente só vai para buscar. A gente só quer bênção, a gente só quer receber. Mas aí Deus diz: o que é que você trouxe para mim? É tão gostoso, é tão alegre quando você faz uma surpresa para alguém, que leva algo para alguém que ele não estava nem esperando. Senhor, eu vim aqui hoje para te adorar, eu vou chorar. Quem quiser que fique olhando se eu estou chorando, mas as minhas lágrimas é para ti. Eu vou louvar, e eu vou louvar desafinado. Quem quiser que critique a minha voz, mas eu estou louvando para ti. Eu vou orar, mas eu não sei nem pela onde ir pelo meio da oração. Eu não sei nem as palavras que dizer, mas eu vou orar porque eu estou orando para ti. É se entregar por inteiro, porque o momento de você dar para Deus algo é o momento da louvor, é o momento da oração, é o momento da meditação, é o momento da leitura bíblica, é o momento de dedicação dos dízimos e das ofertas.
eu vou me entregar por inteiro, porque a mensagem é o momento em que Deus lhe oferece algo. Realmente, gente, muitas pessoas vão para a igreja porque eu quero o melhor do culto. Não existe o melhor do culto, todo culto é maravilhoso. Do início ao fim, todo culto faz parte do culto. Todas as partes do culto são proveitosas. Eu vi aqui, muitas vezes em muitas igrejas, alguém dizer: olha, se não tivesse mensagem, para mim já era bastante suficiente. Por quê? Porque o louvor já tocou, a oração já tocou, as ministrações já tocaram, as apresentações já tocaram, o coral já tocou, o teatro já mostrou, e a pessoa já foi preenchida por aquilo ali, ela já está cheia, ela já está entupida, vamos dizer assim. Mas sabe o que Deus quer ainda com a mensagem? Que você transborde. Deus não faz nada por medida, Ele vai além da medida. Tudo que Jesus faz, Ele faz em abundância. E quando Ele quer nos abençoar, se a gente nos entrega por inteiro a Ele, a bênção dele também vem por inteiro. A mensagem é o momento em que Deus lhe oferece algo, pode ser esperança. Hoje de manhã estávamos na escola bíblica, chegou uma senhora aqui, toda atardoada, que não falava nada com nada. A gente foi, olhou por ela e falava: está melhor, e ela ficava falando nada por nada. Aí eu já acordei a Deus orando só para agradecer. Obrigado pelo pão, obrigado pelo travesseiro, obrigado pela cama, obrigado pela comida, obrigado pela água, obrigado pelo ar, obrigado pela roupa. A gente tem que agradecer tanta coisa. E às vezes a gente tem tantas coisas que Deus nos proporciona e a gente esquece de agradecer. Obrigado pela sanidade. Quantas pessoas estão sem sanidade? Perderam o juízo por circunstâncias adversas, por crises da vida, da própria existência. Nós temos algo para oferecer a Deus, mas Deus tem algo para nos oferecer. É esperança, é mudança, é correção, é conselho, é demonstração, é exortação. Deus tem sempre algo para nos oferecer, e quando a gente está atento para ouvir o recado de Deus, aí a gente consegue absorver alguma coisa. Que às vezes tem muitas coisas que o pastor fala e nada chega para você, que às vezes não é nada para você, mas alguma coisa deve chegar, porque não tem ninguém que chegue na igreja vazio e possa sair vazio, se Deus está trabalhando, se Deus está falando. Deus não fica devendo. Mas o versículo 11, acompanha aqui comigo. Deixa eu ver se eu acho aqui minha Bíblia. Ela está com teimosia comigo, está saindo no lugar. Primeiro Samuel, tentar aprender aqui. Versículo 11 diz assim: ela fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim, e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho. Qual era o desejo do coração de Ana? Ter um filho. E o que foi que ela fez para ter um filho? Ela fez um voto com Deus. Você quer um filho? Faz um voto. Você quer um casamento? Faz um voto. Você quer uma esposa de verdade? Faz um voto com Deus. Você quer um esposo de verdade? Porque muitas vezes o que está junto não é apenas alguém que está junto. E às vezes o estar junto é até muito mais do que o simples, vamos dizer, título de esposa. Porque tem muitas pessoas que estão juntas, mas não estão casadas, mas é mais esposa do que muitos que estão casados não são. E o inverso também. Mas faça o voto para Deus, peça a Deus aquilo que você acha que ainda está o vazio em você e precisa ser preenchido, porque muitas vezes é o que acontece, eu volto lá atrás, nós não estamos cumprindo o nosso papel, para o qual nós temos dentro da própria família. Tem muitos companheiros, irmã Maria do Carmo, que é mais marido do que casado fosse. Não faça, preste atenção agora, mas não faça um voto que você não possa cumprir. Olha o que é que Ana diz, se me deres um filho, então eu dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida. O seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Na verdade não é cortar, porque imagine uma criança
Desde pequeno crescer, nunca cortar o cabelo, nunca tornar-se homem, nunca fazer uma barba. Ia virar um bicho do mato. Ia virar um homem da caverna. Não imaginou, né? O cara, uma pessoa que assume a posição de nazireu, faz um voto com Deus do nazireado, em que ele não pode tomar bebida forte, tocar em pessoas mortas, em que ele não pode comer coisas sacrificadas, em que ele não pode tocar em defeito, em que ele não pode cortar o cabelo nem a barba. Imagine se não pudesse pelo menos aparar. Na verdade não é cortar por todo, mas é não raspar. Quem faz o voto nazireu, ele não pode raspar. Mas Ana coloca e ela faz um voto e ela joga o peso do voto no próprio Samuel. A parte do voto dela é: eu me dedicarei ao Senhor. Mas a parte de Samuel é: não raspar a barba ou o cabelo. Quando fizer um voto, faça um voto que você cumpre, mas não joga o peso nas costas dos outros. Às vezes a gente faz isso. A gente coloca o nosso voto como uma obrigação de outra pessoa que tem que cumprir. Paulo fez um voto, mas o voto de Paulo foi para raspar a cabeça. Atos 21, 23, quando ele sai, ou antes de sair, em uma missão, nas viagens missionárias, Jacó fez um voto de dar 1/10 de todas as coisas que ele adquirisse. Tudo que ele recebesse como bens ou propriedade, ele tirava 1/10 e dava para o Senhor. Eu conheci uma irmã que o que ela vendesse, fosse casa, qualquer coisa, ela tirava 1/10 para o Senhor. E qualquer coisa que ela tinha, que ela recebesse como propriedade, se ela desfizesse daquilo e vendesse, ela tirava 1/10 para o Senhor. Foi o voto que ela fez. O voto que nós temos é de dar o quê? 10%, né? É aquilo que Deus nos pede quando a gente faz o voto, ou quando a gente cumpre o voto. Moisés estabeleceu que oração? 8:25. Moisés estabeleceu vários votos obrigatórios em Deuteronômio 23, 21. Ana cumpriu seu voto, e pelo fato, presta atenção, faça um voto a Deus que você possa cumprir, e Deus vai te honrar. Ana pediu Samuel, ela recebeu mais 3 filhos e mais 2 filhas, porque Deus nunca dá na medida exata, Ele faz o que? Em abundância. Talvez a gente pode dizer até na medida exata, né? Talvez aqui, 3 mais 2, 5, mais 1, 6 filhos com Samuel. A palavra diz que nós aprendemos tudo isso nessa casa e nessa família, ou seja, uma família que adora, uma família que sacrifica, uma família que está sempre presente, indo à presença do Senhor, uma família que faz votos, uma família que cumpre seus votos, uma família que está sempre buscando a presença do Senhor. Está aqui também, vamos dizer, tem a outra família, que é a família de Eli, onde tem os seus filhos, Ofni e Finéias, e não obstante eles não fossem muito corretos nas suas conduções, mas aqui representam uma outra família, porque a família de Ana foi uma família que ela lutou e ela conquistou. Paulo vai dizer, para poder encerrar, para a gente não se prolongar mais para adorar. Paulo ele diz lá no versículo 13, capítulo 13, versículo 13, em hebraico é Emunat Ekavahá, Emunat Ekavahá, fé, esperança e amor. Paulo vai dizer assim: assim permanecem esses 3, a fé, a esperança e o amor. É isso que tinha no coração de Ana: fé, esperança e amor. Por isso ela não desistia e sempre ela estava em oração diante do Senhor. Fé, esperança e amor. O crente que anda por fé, esperança e amor, ele anda, ou melhor, ele fica em pé. Ele consegue vencer todas as lutas, todas as guerras, todas as batalhas, em todas elas ele obtém vitória. O crente tem que andar nesse tripé. Você não está vendo essa mesa aqui? Se a gente tirar um pé, ela cai. Você não está vendo aquela banqueta ali? Se a gente tirar um pé, ela cai. Se tirar de cá, um pé também cai. Perde o equilíbrio. Você é um ser que tem equilíbrio, porque você tem um Deus que te equilibra.
E se a gente andar sem Ele, aí a gente também perde o equilíbrio. Deus é, vamos dizer, a coluna que nos mantém em pé. A gente não pode andar só sobre os nossos pés, mas a gente tem que andar sobre os pés de Jesus. É por isso que Paulo diz assim: eu estou em Cristo, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Uma trilogia, um tripé, que faz com que qualquer pessoa que crê permaneça firme. Está difícil? Mantenha a sua fé. Está difícil? Mantenha a sua esperança. Está difícil? Haja com amor. O amor vence o mal. O amor tem o poder de lançar fora uma multidão de pecados. A fé, ela lhe dá a certeza daquilo que você não vê. Caminhar em fé é uma caminhada sobrenatural, Marcos. A fé lhe dá a certeza daquilo que você não vê. Quando você tem fé, você deve pensar com fé e agir com fé. Quando você pensa com fé, você está exaltando a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. A palavra meditada, ela gera pensamentos de fé. E quando você tem pensamentos de fé, você tem esperança. Por isso você precisa pensar com fé, ter uma mente de fé, meditar com fé, imaginar com fé, porque a imaginação com fé, ela funciona. Paulo vai dizer em Filipenses 4:8: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é perfeito, tudo que é puro, tudo que é santo, tudo que é agradável, se há alguma virtude nisso, pensai. Pensar com fé. Então pense coisas boas. Às vezes a destruição, a guerra e a perda da vitória é porque você está pensando errado. Pense com fé, mas pense coisas boas, alimente coisas boas no seu coração, porque aquilo que você alimentar na sua mente com fé, ela vai lhe trazer esperança. Pense que já deu certo, pense que você já tem. Medite nas coisas boas, encha o teu coração de fé. Mateus 15:18 vai dizer assim: mas o coração sai, mas o que sai da boca, sai daquilo que está cheio, o coração. Então encha o seu coração de fé, encha o seu coração de coisas boas, pense com fé e declare. Isso vai gerar esperança. Pense com fé, sabe disso? Pense com fé e declare, anuncie. Não confunda isso com declaração positiva. O que você pensar, você precisa declarar. Declarar o que? Declare conforme a palavra. Quais são as orações que a gente tem feito? Orando a palavra. Quando você está orando a palavra com fé, você está gerando esperança dentro de você, porque você está gerando aquilo que é verdadeiro e que é produtivo e que nasceu em Deus e está sendo reproduzido dentro de você. Quando o que você precisa declarar é a palavra. Quando você pensa com fé, isso vai gerar algo sobrenatural em você e vai nos trazer esperança. Lamentações 3:21 diz assim: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Transformar até isso em uma música, transformar isso em um louvor. Lamentações 3:21, a NVI diz: todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Falar com fé e esperança. Se eu já estou cheio de fé, isso precisa fluir, sair pela boca. É por isso que a gente precisa declarar. Isso não é confissão positiva, isso é declaração da palavra de Deus. Tem gente que só pensa em coisa errada, coisa maligna e negativa, por isso vive uma vida se queixando. Até às vezes a pessoa está sentindo uma dor na perna, mas está podendo andar. Tem um que está prostrado na cama, nem consegue levantar. Sabe o que é esperança? Esperança é falar com expectativa. Não é confundir novamente com pensamento positivo. Quando eu digo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, eu digo isso crendo. Eu não falo da boca para fora, senão não vai ter nenhum valor, não vai ter fé e não vai gerar esperança dentro de mim. Quando eu digo, eu habito no esconderijo do Altíssimo e na sombra do Onipotente eu descanso, eu declaro isso com fé, porque
porque eu creio que a palavra vai cumprir o que ela determina. Jeremias vai dizer que Deus vela para que a sua palavra seja cumprida. Quando eu digo que eu sou abençoado, eu sou, que eu sou próspero, eu sou, que eu sou cabeça e não cauda, eu tenho que crer no que eu estou dizendo, porque a palavra está dizendo a meu respeito, e eu estou declarando a palavra com fé. Por isso eu preciso fazer o que, irmã? Declarar. Eu creio, quando eu creio eu tenho fé, quando eu declaro eu tenho esperança, quando eu penso com fé, eu declaro com esperança. Então preste atenção, o amor surge. Quando surge o amor nessa história, pastor? Para a gente terminar, o amor surge quando você começa a fazer. Eu penso com fé, eu falo com esperança e eu faço com amor. Tudo que você fizer com amor agrada ao coração de Deus. A viuvinha só tinha umas pequenas moedas, mas ela fez com amor. E o amor, da forma como ela fez, foi suficiente para mover o coração de Jesus. Jesus não se impressionou com aqueles que levavam grandes fortunas ou grandes ofertas. Eles lançavam no gasofilácio ou dedicavam lá no templo, mas ele percebeu e ele se comoveu com a atitude daquela mulher, porque ela tinha fé. Olha, é uma mulher viúva e pobre. É preciso ter muita fé para você se desfazer da única coisa que você tem. Todo o dinheiro, todas as moedas que ela tinha, ela deu. É preciso ter muita fé. E ter muita fé na esperança de que eu vou colocar na mão de Deus, porque Deus é quem coloca algo na minha mão. Então ela faz com fé, ela declara com esperança e ela age com amor. Pense com fé, declare com esperança e haja com amor. Esse é o segredo. E tudo que eu falei aqui, se você não guardou nada, guarde isso. Pense sempre com fé. Meu Deus é o Deus que pode todas as coisas. Declare com esperança, porque Jesus diz: tudo aquilo que você pedir, crendo, quem recebeu, já recebeu. Eu já recebi, está acabado, está finado, está consumado. O Senhor é quem garante, e ninguém pode tirar ou arrancar da minha mão. O Senhor me deu a família, que o Senhor me deu, que o Senhor vai garantir a família que eu tenho, porque eu tenho colocado na presença do Senhor. Pense com fé, declare com esperança, mas haja sempre com amor. Qualquer atitude que você for tomar, tome sempre com amor. Amém? Vamos orar? E anda até sono. Até sono. Pai amado, em nome de Jesus, queremos, ó Deus, tributar a Ti todo louvor, toda honra, toda glória, todo poder, toda majestade. Te agradecer por todo o seu mover em nossas vidas, sabendo que o Senhor é o Deus que faz, o Deus que realiza, o Deus que concretiza. Por isso colocamos diante de Ti nossos planos, nossos projetos, nossos sonhos, nossa casa, nossa família, esta igreja, a membresia dessa igreja, os congregados, os visitantes que aqui estão conosco, porque todos são preciosos para Ti. Aqueles que batem aqui de repentemente ao Pai e vêm da rua, desesperado por encontrar algo, que eles possam entrar aqui e sair com algo que eles vieram buscar, Senhor. Porque nós sabemos que nós não temos nada para oferecer a Ele, mas possamos ser, junto contigo, um instrumento para que eles tenham alívio, que eles tenham fé, que eles tenham esperança e que eles alcancem o amor. Essa é a nossa oração, pois lhe fazemos em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé. Estenda a sua mão. Que o amor de Deus seja derramado sobre nossas vidas e corações. Que a graça preciosa de Cristo nos cerque e nos cubra. Que a doce esperança que há no Espírito Santo se concretize na sua vida, na minha vida, em nome de Jesus. Amém. Se Deus é por nós, agindo Deus, a vitória é nossa, em nome de Jesus. Amém. Abençoe a pessoa que está ao seu lado. Não saia daqui sem abençoar e ser abençoado.